Isso. Algumas pessoas me perguntaram onde que ia ser, elas estavam com muita dúvida, porque as últimas lives que nós fizemos foram lives no Facebook e outras a gente fez o grupo com o Google Meet, né? Mas essa eu tinha avisado para todo mundo durante a semana que seria no seu Instagram e também no meu Instagram, e que eles teriam que estar entrando para poder verificar. Mas eu estou vendo que tem 5 pessoas aí ao vivo. E, de qualquer forma, vai ficar gravado, então depois a gente vai encaminhando para as cidades, né, e para as pessoas que pediram de outras cidades que às vezes não está podendo acompanhar. Mas então, Bruno, seja bem-vindo ao nosso trabalho do projeto Mulheres Conectadas para o Sucesso. Esse projeto foi inspirado e, assim, você desde o início está sendo um dos nossos parceiros. O último e-book, né, de acordo com o e-book, você também fez parte do e-book. Nós encaminhamos o e-book para Luanda, na Angola, e as angolanas de lá acharam assim, muito legal o trabalho. Inclusive tem uma delas até que falou que gostaria muito de ver a live e depois estar repassando para as mulheres de lá. E assim, a nossa ideia mesmo é de transformar mulheres. E então, o projeto ele nasceu do nosso coração para trabalhar a transformação de mulheres e tudo que tem a ver com o universo feminino, tudo que tem a ver com identidade feminina e que atrapalha o crescimento da mulher, a gente está trazendo para esse projeto. Aí uma das coisas que nós percebemos dentro do universo feminino é a ansiedade. Muito, muito. Elas acabam em quase todos os momentos que a gente fala em relação à autoestima, nós falamos em relação à comunicação assertiva com Deus, o projeto traz o trabalho em sororidade, o trabalho em equipe, mas a ansiedade, ela acaba focando e atrapalhando todas as outras áreas. E aí, por isso, nós fizemos um levantamento com várias mulheres sobre as principais perguntas que elas tinham em relação à questão da ansiedade. Inclusive, depois elas podem estar deixando um comentário aí e a gente vai estar entrando em contato com vocês. E eu falei, nada melhor do que a pessoa que foi uma das nossas colaboradoras do projeto, que é o psicólogo Bruno. Inclusive, já estou até fazendo a propaganda dele, viu, gente? Ele é especialista nessa área. E o nosso e-book, ele está sendo distribuído gratuitamente. Se vocês tiverem interesse, basta você estar colocando aí abaixo. Vocês vão querer o e-book e colocar o e-mail de vocês, que nós encaminharemos o e-book para vocês, Mulheres Conectadas para o Sucesso. E a primeira pergunta que apareceu para nós, Bruno, foi o que é ansiedade? Que eu acho assim que as pessoas sentem e ficam preocupadas e muitas vezes elas acham que sabem o que é, mas foi a primeira pergunta e foi a que mais choveu, foi o que é ansiedade? Primeiro, boa noite, né, para quem chegou agora. Para mim é um prazer estar participando aqui com vocês. É um tipo de trabalho que eu gosto muito, que é levar informação para as pessoas. Eu acho que todo mundo contribuísse de alguma forma, levando um pouco de conhecimento, sabe? As pessoas viveriam melhor e elas não viveriam tão ansiosas como, de fato, a maior parte delas vive. Eu sempre gosto de falar que ansiedade e depressão, talvez eu pedi para falar um pouco mais à frente, elas existem eu costumo brincar que elas existem desde que o mundo é mundo. Você pegar a Bíblia, que é um dos livros mais antigos que nós temos na nossa atualidade, a Bíblia já falava sobre ansiedade, a Bíblia já falava sobre depressão. É lógico que a palavra depressão, sendo um transtorno psicológico, né? A palavra depressão, ela é uma palavra mais moderna, uma palavra que foi extraída da geografia. Porém, os sentimentos que estão em torno da depressão, eles vêm de longa data. E a ansiedade também, como prova disso, muitos versículos que são bem conhecidos, eles falam, né, que não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, quanto ao que alguém de comer, de beber. Então, nós sabemos que vem de longa data. Porém, o que é ansiedade? Tem muita gente que acha que a ansiedade é uma doença se porventura eu repetir alguma das perguntas, você pode fazer que eu complemento elas depois, tá bom? Muita Sim. gente acha que a ansiedade é uma doença. A ansiedade não é uma doença. A ansiedade é uma reação. É uma emoção natural que todo ser humano é capaz de sentir. No dia a dia, no nosso dia a dia, eu pelo menos já vi muito. Uma pessoa virar para outra e falar, olha, você está muito ansiosa, está ansioso demais.
E parece que quando uma pessoa está falando para outra assim, parece que ela está dizendo bem assim, olha, você é ansioso e eu não sou. Parece que um está dizendo para o outro, você tem uma doença e eu não tenho. Mas a ansiedade não é uma doença. Num primeiro estágio, é lógico. A ansiedade é uma reação, uma emoção natural, que ela serve para controlar, ela serve para organizar as nossas emoções e serve também para nos antever uma possível situação de risco futuro. É ela que gera um medo ao atravessar uma rua e ter aquele cuidado, aquela cautela para não ser atropelado. É ela que vai te manter impulsionado para estudar para uma prova de concurso, por exemplo. Então, a ansiedade é uma reação, é uma emoção natural que todo ser humano é capaz de sentir. Na verdade, todos nós somos ansiosos. Eu acho que isso resumiria a palavra ansiedade assim. É uma reação natural que todo ser humano é capaz de sentir ela em algum momento da vida. Quando a gente sente aquela, assim, vai chegar o primeiro amor e o coração da gente bate forte, a mão da gente começa a suar, e a gente vai conhecer o primeiro namoradinho, aquilo ali também é uma reação natural da ansiedade, não é? Sim, Me per... isso demonstra a reação sendo ativada diante da incerteza do futuro, diante da incerteza daquilo que você vai encontrar no outro. Quer ver uma situação muito comum que prova que todo mundo é ansioso? Você está aí há muitos meses com saudade de uma pessoa, e essa pessoa te liga e te fala, olha, travou, deu uma travada, voltou. Deu uma travada, voltou. Voltou. Eu ia falar assim, um exemplo que mostra que a maior parte das pessoas são ansiosas. Uma pessoa te liga, uma pessoa que você gosta muito, tem muito tempo que você não vê ela, e ela vai te falar, olha, final de semana eu vou te visitar. Todo mundo fica ansioso. É a expectativa de algo que vai acontecer no futuro também. Então, acho que isso aí resume bem o que é a ansiedade. E até, assim, eu vou falar assim em relação às questões da alma, que é uma das coisas que a gente trabalha muito nesse projeto nosso. Isso até faz bem, eu falo em relação assim, a você saber que você é ser humano, né? Porque se uma pessoa ela não tem nenhum tipo de emoção, então alguma coisa está errada com ela, é lógico. Porque isso faz parte, né? Como você falou, é natural, então faz parte. Uma outra pergunta aqui, que você já até respondeu, né, foi se a ansiedade é uma doença. Só que eu acredito que você vai aprofundar mais um pouco nessa pergunta, porque, vou dar um exemplo aqui, você atende muitas pessoas no seu consultório em relação à questão da ansiedade excessiva, que você já falou que tem a natural, e eu também acabo atendendo, eu por ser psicopedagoga, muita criança com problema de aprendizagem ligado à ansiedade. E quando a gente começa a trabalhar essa questão, às vezes eu vejo que não é só o meu trabalho como psicopedagoga, é um trabalho que tem que ser complementar ao do psicólogo, devido à questão da ansiedade excessiva da criança. Então, por isso a pergunta, a ansiedade então é uma doença? Porque muitas pessoas leram o e-book e falaram, não, se é ansiedade natural, então o que é que está acontecendo? Essa foi a segunda pergunta. Tá, Joia. Antes de responder, tem 8 pessoas na live. Vai nesse coração de não. Vai nesse aviãozinho embaixo aí, manda para umas 10 pessoas para elas virem participar com a gente também. Bom, para elas terem acesso a essa live aqui. Então, olha só, ansiedade não é doença. Vai no aviãozinho abaixo e compartilha aí para o pessoal participar aqui com a gente também. Então, vamos lá. Ansiedade não é doença. Ansiedade é uma reação natural. Ponto. Digamos que a ansiedade ela tem um nível. Nós precisamos dela. Alguns autores dizem que se não fosse a ansiedade, o ser humano não mais existiria. É por isso que a gente vê gato, cachorro, cavalo sendo atropelado. Eles não têm medo. E é ativado também a partir da ansiedade. Então, olha só. A ansiedade ela não é doença. Ela pode vir, sim, a se tornar uma doença. Se ela tem um nível, se ela tem uma linha que traz um equilíbrio para ela. E que gera o bem-estar do ser humano. E essa pessoa, ela se comporta de maneira ansiosa constantemente, esse nível ele é elevado. Olha, está começando a subir, tá vendo? É só convidar aí que o pessoal aparece. Tem uma moça aqui falando comigo aqui, lá de Luanda. Ela entrou aqui e falou comigo, eu não consigo assistir a live, o que eu faço? E aí eu não estou sabendo explicar para ela, porque ela está no message, né, lá do Facebook. Sim, ela tem que entrar no Instagram, ela só vai conseguir ver pelo Instagram. Eu vou avisar para ela pelo Instagram. Então eu vou estar aqui avisando. Isso. Então vamos lá. Então, quando esse nível dessa ansiedade é elevado,
ela começa a se tornar um transtorno de ansiedade. Veja bem, uma reação natural de ansiedade, ela vai durar no máximo 15 minutos, porque ela vai durar. Ficou com medo de uma determinada situação, vai durar 15 minutos. Ficou eufórico demais por algo que ia acontecer, vai durar ali uns 15 minutos. O grande problema é quando essa ansiedade ela começa a ser ativada constantemente. É como se a pessoa estivesse um alarme dentro de sua cabeça disparando a todo instante. É aí que a ansiedade passa, então, a se tornar uma doença. Quando ela deixa de causar reações que são naturais por um período de tempo e passa a gerar esses sintomas de uma forma constante. Por exemplo, ao atravessar uma rua e a pessoa deparar com um carro vindo, ela sentiu medo desse carro, ela vai voltar para trás por conta do medo, o coração vai acelerar, que é a taquicardia, vai suar frio, a respiração vai ficar ofegante. 15 minutos passou o carro, foi embora, não tem mais. A grande questão seria o coração em taquicardia constantemente, a sudorese, o suor frio constantemente, aquele medo, aquele pânico constante. É isso que acaba gerando uma ansiedade que se torna doença. Para resumir, uma ansiedade se torna doença quando uma pessoa não consegue mais lidar com um sintoma que é natural. Aí ela se tornou uma doença, um sintoma constante. E é bom para, principalmente, porque eu tô vendo aí que ainda tem mulheres e homens aí. E vou voltar aí e falar o que Bruno falou. Gente, aperta aí esse aviãozinho que tá do lado aí e convida mais pessoas para poder assistir essa live, tá? Para que eles possam participar. E é bom saber porque tem pessoas, por exemplo, esses dias eu me deparei com uma pessoa que ela entende que a ansiedade ela faz parte da vida dela e que ela não precisa de melhoria, porque ela fala, não, mas eu sou assim, eu nasci assim e eu não vou mudar. Então ela sempre trava para qualquer tipo de situação. E aí, assim, eu penso que uma das perguntas, se você sempre está travando ou está acontecendo isso constantemente, você tem que procurar um médico ou um psicólogo. Eu até falei, aí ela até falou assim, mas psicólogo é coisa de gente doida. Eu falei, não é não. Isso já passou, gente, isso nem existe mais. Ela, sim, e eu tentei conversar, mas aí não adiantou. Então, uma das coisas que eu queria que você falasse para nós é sobre essa pergunta também, que se a pessoa já está chegando a esse nível, então, é necessário que ela busque um médico ou um psicólogo? Olha só, o que acontece? São inúmeros sintomas, né? Eu falei aqui só de alguns. Insônia, não consegue dormir bem há muito tempo, dor de cabeça ou náusea sem explicação, dor de barriga ou diarreia sem explicação, dor no peito, aperto no peito, falta de ar, taquicardia constante, tremor pelo corpo, sensação de formigamento, sensação de queimação pelo corpo, aquela sensação de medo e pânico, né, sem ter uma explicação, deixa eu ver o que mais. São inúmeros sintomas, olha só. A pessoa está vivendo algum desses sintomas constantemente, já não consegue mais lidar com isso, aí é a hora de procurar algum profissional. Por quê? Na maioria das vezes, a pessoa ela aprendeu, na verdade, a viver de uma forma errada. Olha só, eu costumo brincar que 80% das pessoas que vão até o consultório hoje vão por uma falta de gestão de tempo, vão por não saberem planejar aquilo que desejam para as suas vidas, vão por viverem padrões da sociedade. Então, a terapia identificaria isso e solucionaria esse problema. Agora, se aquela pessoa ela já está há uma semana sem dormir, isso é preocupante. Se essa pessoa, e não falei também, tem gente que fala, estou ansioso para comer demais, estou ansioso, deixei de comer, isso é verdade. É uma disfunção alimentar também. A pessoa tem uma semana que não se alimenta bem, não consegue ficar sozinha dentro de casa, não consegue sair do quarto, aí é a hora de procurar até mesmo um médico também, de preferência psiquiátrico, para que ele consiga, através da intervenção medicamentosa e com o auxílio da psicoterapia, direcionar esse sujeito. A medicação é importante demais. A medicação, ela corrige uma má produção de neurotransmissor no cérebro, por exemplo, vai organizar de novo o sono, bacana. Agora, a psicoterapia, ela vai corrigir o comportamento. O bacana dessa pergunta aí é que a pessoa fala, não vou no psicólogo porque é para doido. Isso é um tabu que tem que ser quebrado.
Porque ele vem lá de Verdade. trás, de eras passadas, né? Onde pessoas que tinham um adoecimento mental pequeno era colocado em um hospital manicomial e aquilo gerou um pânico na sociedade da época e isso veio passando de geração para geração. Mas hoje, felizmente, a gente já pode falar de uma forma mais aberta, as pessoas se interessam muito mais. Psiquiatra também não é para doido. A diferença de psiquiatra e psicólogo. Psicólogo, transtornos mais leves através da psicoterapia. Psiquiatra, transtornos mais graves e leves também, porém com intervenção medicamentosa e não faz a psicoterapia. Então, Sim. a hora correta de procurar um desses profissionais é quando a pessoa faz uma avaliação, faz uma autoavaliação em si mesmo e fala, olha, eu não estou conseguindo mais lidar com isso, eu preciso procurar ajuda. E assim, o que você falou aí é muito interessante, porque, por exemplo, a questão de organização. Às vezes a rotina da pessoa, ela atrapalha realmente. Se ela tem muitas obrigações e ela não consegue organizar a rotina dela, da casa, dos filhos, ela não tem a rotina organizada, aí é lógico que vai criar nela problemas emocionais e físicos. Isso é fato, né? Não tem como fugir disso aí. Tem uma das nossas aqui, vou falar mentorianas, porque faz parte do grupo. Ela está perguntando aqui se existe algum tipo de exercício respiratório, que também era uma das perguntas que nós temos aqui, para poder acalmar neste momento, para tranquilizar. O que pode fazer para Existe poder dar uma tranquilizada? Não, pode Existe a falar. meditação. O que acontece? A meditação, né, que é uma das mais conhecidas. O que acontece quando uma pessoa medita? Ela controla a frequência respiratória, consequentemente, ela vai aliviar aquela tensão cardiovascular, controlando os batimentos do coração, e faz com que o nosso cérebro produza um neurotransmissor chamado GABA. O GABA ele é responsável, ele serve como se fosse um ansiolítico, um calmante cerebral. Então, é extremamente importante e funciona. Entra no seu quarto, senta numa posição bem confortável, ou até mesmo deitado. Eu prefiro sentado. E puxa o ar, segura uns 5 segundos, solta o ar. Faça esse exercício, você vai ver que 10, 15 minutos você vai conseguir se acalmar muito mais e passa a repensar um pouco sobre aquilo que te deixou tão nervosa. Isso é tão sério que quando uma pessoa está muito nervosa, você que já esteve diante de alguém que estava nervoso, estava diante de uma briga, pegamos assim, você chegar, um dos comportamentos das pessoas é falar assim, calma, calma. E a primeira coisa que ela vai controlar é a respiração. Ela vai Verdade. fazer com que os batimentos cardíacos voltem ao normal, com que o cérebro passe a aliviar aquela tensão cerebral. Então é importantíssimo a respiração, ajuda demais. Verdade. Uma outra coisa uma outra pergunta que me encaminharam aqui, que eu achei até muito interessante. Olha, eu me identifico com a maioria desses sintomas. Eu não durmo, eu como exageradamente, eu sinto fadiga, mas eu não sinto que eu estou doente. O que isso quer dizer? Aí Oh, bacana a pergunta. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Essa pergunta dela não quer dizer nada, tá? Mas eu vou te explicar o porquê. Todos esses sintomas que eu falei, eles fazem parte da nossa vida. Não tem problema você ficar uma noite sem dormir, perder o apetite por um período de tempo, ter um descontrole emocional hoje, não tem problema nenhum isso aí. O grande problema é quando isso se torna constante. Quando você fica aí 2 semanas sem dormir, isso é preocupante. Ficou 2 semanas com um sentimento de tristeza profundo. Aí sim passa a ser. Tem que ligar o sinal de alerta. Por exemplo, você chega no trabalho hoje e tomara que isso não aconteça. Chegou, vai chegar amanhã, por exemplo, e chega lá, o seu patrão te manda embora. Ninguém quer ser mandado embora. Ninguém não, estava pronto para esperar aquilo. Aconteceu algo ruim. Você vai ficar feliz porque te mandou embora, principalmente agora em tempo de pandemia. Então, todos verdade. esses sintomas, é normal sentir. É normal você sentir uma dor de cabeça, uma náusea de vez em quando. A dor de barriga é engraçado que pacientes que têm essa disfunção, eles falam bem assim, eu tinha uma entrevista de emprego. Na hora de sair para ir para a entrevista, deu aquela dor de barriga. A ansiedade gritando. Então, olha só, quando o sintoma começa a te impedir de fazer algo, aí é a hora de se preocupar um pouco.
Aí é a hora, é quando o sintoma te Verdade. pede para alguma situação, entendeu? Uma outra pergunta aqui é assim, eu sou muito tarefeiro Uhum, e muitas vezes eu não sou produtivo, mas certo, eu já acostumei com essa sensação de pressa constante. certo. Esse excesso de trabalho pode me causar uma doença crônica e está ligada à depressão ou ansiedade crônica? Com certeza. Uma das maiores causas de elevar a ansiedade, fazer com que ela se torne uma doença, é esse ritmo acelerado dos dias de hoje. Para um pouco e pensa assim, ó, por que você está correndo? Né? Por que você corre tanto? Para onde você está correndo? Né? As pessoas estão em uma corrida e não sabem para que elas estão correndo. Não sabem para onde Ai, que parece elas que está estão falando indo. comigo. Ixi. Então, olha só, as pessoas estão correndo, passam o dia todo correndo e não param um pouco para desacelerar e falar, poxa, mas por que eu acordei correndo tanto hoje? Aí é de segunda a sexta Verdade. correndo, chega no sábado e não conseguiu resolver nada, não conseguiu solucionar nada. Então foi uma correria em vão. E olha só o que acontece. Por que a ansiedade ela vai aumentar? A pessoa, por exemplo, ela tem que ir ao banco na segunda, na terça ela tem que passar no colégio do filho, na quarta ela tem que levar o carro na manutenção. Bacana. Segunda-feira ela não faz. Ela fala bem assim, hoje eu não vou fazer não, amanhã eu faço. Aí na terça-feira ela já tem que ir ao banco e tem que ir na escola do filho. Ela fala, hoje eu não vou também não, terça-feira, amanhã eu faço. Chega na quarta-feira, ela tem que ir no banco, ela tem que ir na escola e ela tem que ir na revisão do carro. Ela fala, hoje eu também não vou fazer. Quando chega sexta-feira, ela percebe que ela correu a semana toda, não conseguiu fazer nada e começam a nascer, então, as preocupações. Isso começa a dar margem para um possível adoecimento emocional. Dá margem por quê? Quando você fala da depressão, por exemplo, a depressão ela tem três principais vertentes, né? Que é a depressão genética, a depressão ambiental e a depressão biológica. Depressão genética, infelizmente, algumas famílias têm uma predisposição a terem depressão. Quer ver um exemplo que diz muito sobre isso? Às vezes a avó tinha um humor entristecido, a filha tem um humor entristecido e a neta, por exemplo, também tem um humor entristecido. Aquela família que Ai, você que olha triste. e consegue, infelizmente, acontece em algumas famílias. Então, fator genético. Fator biológico, muito comum no consultório. O paciente é diagnosticado com câncer, por exemplo. É natural, quase que sempre, esse paciente entrar em um estado depressivo. E fatores ambientais, que é muito comum também, às vezes terminou um relacionamento, não conseguiu lidar com aquele relacionamento, acaba entrando em uma situação de depressão também. Mas veja que a causa começa na aceleração, entende? Se você acelera demais, imagina que o seu estado emocional é um carro, você acelera ele demais e tem uma linha de chegada e você não pensa em frear ele, em parar ele, certamente você vai passar dessa linha. Então, o que você precisa Uhum. pensar? Parar um pouco, desacelerar e perceber o que está contribuindo para esse adoecimento com o passar do tempo, com o passar do dia. Tá, mas aí voltando a essa causa genética aí, que essa pergunta não está aqui, gente, eu que vou fazer essa pergunta para o Bruno. Já que você falou que às vezes, por exemplo, a avó, já tem no organismo dela, ela é triste, a mãe também, a filha também. Isso está ligado, por exemplo, ao temperamento. Vamos supor assim, né? Que está ligado ao temperamento. Isso envolve também essa questão de autoestima, porque eu já vi famílias que a filha ela tenta muito desenvolver uma autoestima. E às vezes a mãe ela não tem nada em relação. A autoestima dela é baixíssima e a da filha já é elevada. Então tem um problema sério aí. E aí às vezes a mãe acha que aquilo ali é errado, tem uma autoestima tão elevada. E assim, eu fico assim, sem saber como tratar, porque às vezes esses casos vêm para mim e falam, não, não é comigo, porque eu só trabalho com terapia mesmo, de aprendizagem. Eu falo, não, aí você tem que procurar um psicólogo para ver o que pode estar fazendo, mas muitos casos é de autoestima, e aí assim, mas a minha avó era assim, aí a minha mãe também é assim, mas eu não quero ser assim. Isso pode acontecer numa família, e aí acaba criando um transtorno de ansiedade mesmo. Eu vejo que assim, gera no meio deles uma que quer
uma autoestima elevada, a outra que prefere ficar com a autoestima baixa, não é? Sim, E aí, assim, acaba gerando um confronto, um conflito na família e não cresce. Eu vejo que não há crescimento na família. Não tem como crescer. quando você pergunta primeiro lá sobre o fator genético, o que acontece? Quando essas famílias elas passam por isso, eu tenho uma família que eu atendo. Infelizmente, de 92 para cá, se eu não me engano, eles têm 7 casos de suicídio na família. É sério. Nossa, Olha só, o que acontece? Eles têm uma má produção de algumas famílias de neurotransmissor. Eles têm essa má produção. Então, se o neurotransmissor não é produzido, o estado de humor não é elevado. Então, consequentemente, quando é por fator genético, essa pessoa não consegue não consegue se sentir feliz, sentir alegre, e acaba tendo um sentimento de inferiorização com o passar do tempo. Bom, agora, meio que entre linhas, você faz uma outra pergunta, né? Questão de autoestima, a sim. filha alegre, feliz e tal, e às vezes a mãe não é. Olha só, quando você fala desses aspectos, você está falando de emoção. Emoção é diferente, é um pouco diferente. Por quê? Nós nascemos com algumas emoções e nós aprendemos outras. Aí a gente precisa identificar, existe um transtorno genético ou existe um aprendizado errado? Entende? Oh, Por exemplo, interessante. nós nascemos com 6 emoções: medo, raiva, tristeza, alegria, nojo e surpresa. Nós nascemos com ela. Todo ser humano sente ela. E nós aprendemos a desenvolver, segundo uma pesquisa bem recente, nós aprendemos a desenvolver mais, eu falei de 6, nós aprendemos a desenvolver mais 21, entende? Dentre essas 21, olha só, eu vou falar das mais conhecidas: sentimento de culpa, vitimização, ciúme, vergonha, sentimento de culpa, eu já falei, né? São as mais conhecidas. Aí, olha só para você ter ideia. Aquilo que nasce natural, todo mundo tem. Então, você não precisa se espelhar no outro para você aprender. Você nasceu com ela. Vou te dar uma Sim, prova disso. Você entrega um presente para uma criança, como que ela fica? Surpresa. Ela esboça a emoção da surpresa. Ela fica encantada com aquilo. Quem ensinou aquilo para a criança? Ninguém. Ela aprendeu. Entende? Ela aprendeu não, na verdade. Ela nasceu com aquilo. Agora, vai exemplificar como que nós aprendemos as outras 21 emoções. Ciúme, por exemplo. Não é todo mundo que sente ciúme. Ciúme é uma emoção aprendida. A culpa é uma emoção aprendida. Vergonha, o que mais impossibilita o crescimento das pessoas hoje. Vergonha é uma emoção aprendida. Então, olha só, talvez dentro do lar, respondendo a sua pergunta, talvez essa adolescente, essa jovem, ela aprendeu a emoção que a mãe dela reproduzia de forma errada. Aí o entendo. problema não está meio que na filha, está na mãe, mas aí ela precisa ressignificar essa emoção, entende? Aprender a Sim. trabalhar, aprender a lidar com ela. Na verdade, acaba sendo complicado, né? Porque geralmente, assim, os filhos, eles tendem a obedecer os pais. Aí parece que é como se fosse um conflito, né? Um conflito de gerações. Você, por ser mais nova, tem que me obedecer e não pode ser Uhum. assim. É Então, assim assim, que eu acontece. penso que todo mundo deveria entender um pouco sobre ele mesmo. Porque, por exemplo, quando você fala sobre essas emoções, você está falando sobre o nosso autoconhecimento. Então, a gente precisa se conhecer. Se a gente se conhece, sabe que a gente nasce com essas emoções e pode adquirir mais 21, então você pode falar, epa, essa daí eu não vou querer. Opa, essa daí também não. Então, assim, você tem como aprender a lidar se você começa a entender você mesmo. Então, eu penso que mulheres, principalmente, que é uma das que eu mais trabalho, se a gente tem esse autoconhecimento, a gente nos conhece, a gente pode lidar também com o que nós estamos falando aqui hoje, que é com a ansiedade, né? Que é tudo isso que foi tratado aqui. E uma das perguntas também que eles colocaram aqui, que as mulheres colocaram para a gente como controlar a ansiedade e o medo? Ela é paralela, né? A ansiedade e o medo? E como pode controlar essa ansiedade e esse medo? Quando vem junto, eu acredito. Acho que era isso que eles queriam dizer, quando uma vem junto com a outra.
Certo. Essa é Olha uma. só, a ansiedade, ela também é conhecida por alguns autores como emoção, né? Medo, Ah, eu até sim. acabei de falar, medo é emoção. Então, olha Sim. só, o que que diferencia um do outro? A ansiedade, ela é uma ameaça que nós estamos enfrentando, digamos assim, de algo que não está presente. Por exemplo, a pessoa que fala que vai viajar já entra em pânico, ela desenvolve uma ansiedade por conta daquilo. Ela nem viajou, ela já está com medo, certo? É Aí, por exemplo, verdade. uma pessoa que vivenciou um acidente, ela vivenciou um acidente. E toda vez que ela entra num carro, ela tem medo. Isso é medo. Ela tem o objeto do seu trauma presente. Então, o que diferencia a ansiedade do medo é isso. A ansiedade não precisa ter algo presente. E o medo precisa do objeto. Precisa daquilo que gerou um trauma que esteja próximo. Aí acho que ela perguntou como controlar, né? A ansiedade, Isso, como controlar. então vamos lá. A ansiedade, como controlar a ansiedade? Pensa comigo, a maior parte das situações que vem sobre a nossa vida, nós não temos domínio sobre ela. Nenhum de vocês que estão assistindo aí agora consegue falar para mim, olha, eu tenho certeza que eu vou jantar hoje à noite. Nós não conseguimos fazer isso. Pode ser que, né, alguém vai comprar um trem, passa um carro e pega, né, que isso nunca aconteça. Mas aqui, nós não conseguimos prever situações básicas da nossa vida. Você pode estar fazendo a janta em sua casa agora, você não tem um centavo no bolso, o gás acaba, isso se torna um problema para você. Ou então uma ligação que você recebe e de algo que é ruim e chegou outro problema para você. Então, quando a pessoa ela vive focada em solucionar problema, essa pessoa ela vai só elevando o nível de ansiedade. Porque, olha só, solucionar problema, e na maioria das vezes aquele problema que não chegou, eu estou vivendo só no futuro. Eu não estou vivendo o presente. Então, a primeira coisa que a Verdade. pessoa precisa fazer para melhorar o seu estado emocional relacionado à ansiedade é focar no presente. Como que você viveu o dia de hoje? Foi bom? O dia que você passou, está quase finalizando, né? O dia de hoje, já são quase 21, 19 horas. Foi bom o dia de hoje? Você viveu feliz hoje? Amanheceu triste? Amanheceu angustiado, preocupado? É fazer uma autoavaliação de si sobre como você tem passado os dias. O que mais ativa a ansiedade das pessoas é viver só no futuro. Vive o dia de hoje, programa o dia de hoje. Eu vi esses dias um rapaz reclamando bem assim, eu estou num local de trabalho há 10 anos, não gosto de estar, não estou feliz lá. Aí eu perguntei para ele, o que você fez nesses 10 anos para mudar isso? Nada. Então, o que é isso? A pessoa deseja, sonha por uma profissão melhor, mas ela não consegue focar no dia de hoje, mudar a realidade dela no dia de hoje. A ansiedade, ela não vai sumir da sua vida, ela é nossa, nós precisamos dela. Mas tudo aquilo que você não consegue desenvolver bem, cuidado para que ela não gere uma ansiedade disfuncionada em você. Agora, com relação ao medo a gente precisa dele. Por quê? É o medo que, no exemplo do carro, que não vai te fazer atravessar a rua. É o medo que, quando você chegar na beira, na sacada de um prédio, ele vai te trazer para longe dessa sacada. Imagina, você chega na ponta de uma sacada e não tem medo e o risco de cair de lá. Então, a gente precisa do medo, não tem como a gente fugir dele. Verdade. O que não pode é você, assim como a ansiedade, deixar o medo crescer cada vez mais e isso começar a te impossibilitar criar medo de ir numa entrevista de emprego, pensa num negócio desse, isso acaba com a vida, com a carreira da pessoa, medo de se relacionar. E nós vivemos uma sociedade medrosa, medo de se relacionar, medo de entrevista de emprego, medo de fazer amizade, medo, às vezes, de cantar na igreja, de pregar na igreja, medo de demonstrar suas fraquezas emocionais para as pessoas que estão à sua volta. Esse medo a gente precisa acabar com ele urgente. Entende? Zerar não tem como não, mas esse medo a gente precisa acabar com ele. É até bom que você mostre que você é ser humano, né? Porque as pessoas parece que elas vivem numa sociedade como que elas fossem super-heróis. E todas as vezes que elas demonstram assim que elas são fortes demais e de repente elas desabam, aí alguém vai falar assim: nossa, fulano tinha uma fortaleza, fulano era tão forte e ela desabou. Mas é pelo fato de que ela estava tentando demonstrar algo que não era. E o que você está falando é justamente isso, vivendo uma situação que não era para viver. Igual, eu vejo muito isso aqui na igreja também, porque até então a gente também trabalha com pessoas. E aqui, assim, às vezes as pessoas, elas vivem o amanhã.
E eu falo, olha, gente, o que você acabou de falar, foca no hoje, porque o dia de hoje é o dia que você tem. O de amanhã você ainda nem tem. Então aproveite o dia de hoje, levante hoje sorrindo, agradeça a Deus, fica alegre, porque tem pessoas que falam, não, o dia tá péssimo, fica emburrado, fica mal-humorado, e aí fala, não, amanhã vai ter melhor, nem sabe se amanhã vai vir, nem sabe se vai chegar. Aí eu falo, aproveita o que você tem agora na sua mão, o que você tem agora na sua mão é o dia de hoje, é o que você está falando aí. E que eu acredito que se todo mundo pensasse dessa forma, não ia ter assim tanta ansiedade, as pessoas não iam ficar com esse medo de relacionamento, elas iam viver um relacionamento e falar, olha, não deu certo, então bola pra frente, vamos continuar. E infelizmente eu vejo muita gente falando sobre isso, que não vai continuar, ou que não vai querer mais, ou que se trava e fala que nunca mais. Quantas pessoas já ouvi falar, nunca mais na minha vida? Aí eu falo, nossa, nunca mais é tanto tempo. E infelizmente isso acontece, não é? E tem uma outra pergunta aqui, na verdade foi só um questionamento, nem foi uma pergunta. Inclusive eu quero saber também se vocês têm algum questionamento. Estou vendo ali a Priscila falando. Pensamos tanto no futuro que esquecemos de viver o presente, isso é verdade. Aqui está falando assim, olha, é importante a gente aprender a dizer não, porque sempre, quando você tem, na verdade foi um questionamento, não foi uma pergunta, falou assim, ó, quando você tem algumas atribuições, quando você é uma pessoa assim que é inteligente, é competente, a sua agenda, ela é sempre útil. Olha, para você ver. Mas você pode acabar embarcando numa empreitada quando você não consegue mais dizer não. É importante mesmo dizer não? Ou nós vamos acabar magoando muitas pessoas? O que eu não quero é magoar as pessoas. E aí, sim, fez esse questionamento e já colocou a informação que não quer magoar as pessoas. Mas, assim, perguntando se realmente é importante dizer não. Se fosse eu responder, eu ia falar que já faz uma pergunta falando está errado, né? Agradar todas as pessoas. Veja já bem, querendo agradar. enquanto viver tentando agradar todo mundo, não consegue viver a própria vida. Tem? Dizer não é dizer para si mesmo, eu não consigo lidar com essa situação, eu não consigo lidar com essa emoção, eu não consigo lidar com essa pessoa, eu não consigo lidar com isso no meu local de trabalho. Tentar pegar tudo para si, sem sombra de dúvida, é isso que adoece. Dizer sim para tudo. Ah, não dá conta de fazer? Não, sim, eu vou fazer. Ah, eu não consigo fazer, eu não consigo conviver com essa pessoa. Não é ter raiva, você ter raiva de ninguém. Se você não consegue lidar, por que você continua ainda lidando? Entende? Então, dizer não é extremamente necessário. Não é autoconhecimento, é fazer apenas aquilo que eu dou conta de fazer. E por não dizer não no dia de hoje, amanhã você vai estar procurando ajuda, porque falou tanto sim que o não bateu na sua porta para você mesmo. Na hora que o não bate na porta, aquela hora que o adoecimento chegou e você pensa assim, eu mesmo não consigo lidar com aquilo que eu fiz para outras pessoas, entende? Então, dizer não é autocuidado. A pessoa olhar para dentro de si e falar, eu não vou fazer mais isso, eu não posso. Olha só, quando você fala do não, vem algo na minha mente aqui, mais de 50% das pessoas que entram no consultório tem alguém que a adoece emocionalmente. Mais de 50%. Aí, quando você faz um levantamento, faz um questionamento para essa pessoa, aquela pessoa que gera isso nela vive bem, come bem, dorme bem, se diverte, faz tudo que quer da vida. E quem é que está adoecendo? A pessoa não soube dizer não. Ajuda, a gente dá para quem quer ajuda. Se não quer ajuda, não tem por que você ficar ali tentando relutar com alguém. Talvez o padrão de vida que aquela pessoa escolheu é errado para você, mas para a pessoa não é errado. É por isso que ela não vai mudar, é por isso que ela não vai ressignificar o estilo de vida dela. Aquilo para ela, é bacana, aquilo para ela tá bom daquele jeito, então não vale a pena você ficar dizendo sim para as pessoas, sim, 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 sendo que ela mesma diz não para ela. Então, toma muito cuidado com esse não, porque ele adoece muito. Viu?
Eu conheço pessoas que elas abraçam muitas causas e hoje elas estão passando por um problema muito sério. Elas vivem no hospital, com pressão alta, passando mal. Mas assim, qualquer pessoa que chega próximo delas e pede ajuda, elas acabam ajudando. E assim, hoje eu sei que a saúde delas estão bem debilitada. E assim, o que você diria para essas pessoas? É que assim, que chegaram a esse nível, que a saúde está bem debilitada hoje e que ainda continua abraçando muitas causas. O que você diria para elas? Então, se a saúde está debilitada, ela está perdendo o maior patrimônio que ela tem. O maior patrimônio que ela tem, ela está perdendo. Pensa numa poupança que tinha muito dinheiro e esse dinheiro está indo por água abaixo e ele vai acabar. Ela está perdendo o que ela tem de mais precioso, que é a própria vida. Tem gente que entra no consultório e fala, olha, meu filho, porque ele é precioso demais. Eu sei que seu filho é precioso, mas ele não é mais importante que sua própria vida. Se você perder a vida, não tem como você curtir o filho. Então, o que nós temos de mais importante é a nossa própria vida. Cuidar das... Olha só para você ver. Ela própria já disse para ela que está tudo errado. Se ela cuida da causa dos outros e não consegue cuidar da própria saúde, entende? Como que ela... Tá bom, suponhamos que ela vai conseguir ajudar todo mundo. Suponhamos que ela vai conseguir ajudar todo mundo. Faz sentido ajudar o próximo e perder a saúde? Ela se faz sentido mesmo? Na hora que ela perder a saúde completamente, ela vai conseguir ajudar mais alguém? Não vai conseguir. Então, para o que você está fazendo agora e volta a atenção para você. Vai cuidar da sua saúde. Isso aí. E para último, gente, já está finalizando aqui. Tem mas não é uma pergunta. Foi algo que colocaram para a gente sobre a importância da oração. Acho que o pessoal entrou e viu também uma doutora de neurociência falando sobre o importante de você se expressar e você falar. E aí falou que uma das prioridades que você também tem que ter na vida é você se expressar por meio da oração. E quando você se expressa por meio da oração, você pode falar tudo o que você sente. Aí não foi questionamento e tudo, é algo que eu estou deixando aqui, e eu sei que Bruno também ele tem a mesma visão, né? Que quando a gente abre a boca, a gente fala, e que a alma fala, e que nós falamos, a gente consegue colocar para fora muitas coisas que às vezes a gente não consegue colocar até diante de um profissional, aí isso vai ajudando para a gente chegar próximo do profissional e pôr. Então é necessário a gente fazer esse exercício da gente falar com Deus, falar com nós mesmos, falar com o nosso eu. E isso foi colocado aqui, eu achei bem interessante. Então, falou assim, quebre sua rotina, aproveita e converse com seu amigo pessoal, que é você, que é Deus. Aprenda a fazer o que é de melhor e o que te ajuda. Desfaça a sensação de que a vida é só um trabalho, mas que a vida também depende de você falar com alguém que é muito importante e que te ama. Achei muito legal isso, eu queria compartilhar. E acredito que Bruno também tem algo para falar, né, doutor? Não, com certeza. A própria ciência hoje ela já dá muita abertura para a religião. Não que a ciência tivesse da abertura, que eu entendo que é o contrário. O acreditar em Deus ele vem bem antes de qualquer ciência. Então, hoje ela dá essa abertura, né? O preconceito que ela própria tinha, hoje ela dá. Quando você fala aquilo que está, digamos, embaralhado na sua mente, é como se você conseguisse organizar tudo que você não consegue mais lidar. Então, quando você está orando, você está fazendo isso. Deus, a minha dificuldade é essa. O meu problema é esse. Me ajuda a solucionar. Você está tirando do seu cérebro aquilo que te traz adoecimento e está organizando diante de Deus, diante do Criador. E sem sombra de dúvida, a pessoa que se está conectada com Deus, ela, ela tem o auxílio que vem dele, ela tem a orientação que vem dele, né? Lembra que eu falei lá no início que ansiedade e depressão, desde os tempos bíblicos, já se falava sobre isso, né? Então, veja bem, quando você se conecta a algo que você acredita, você se apoia em algo que te dá sustentação para passar pelas dificuldades. Aí, os críticos podem até dizer, mas Deus, diante da ansiedade, diante da depressão, bacana. E quem não tem ninguém em quem apoiar? Quem não tem ninguém em se resguardar, entendeu?
É lógico que eu não quero ser negligente aqui de falar que toda depressão ela é curada com oração. Deus tem poder Sim, para isso? Com certeza. com Com certeza. certeza Deus tem poder para isso. Deus tem todo o poder. Porém, se ele não quisesse que fossem curados por terapeutas ou psiquiatras através de medicação, ele próprio não teria deixado. Ele criou todas as coisas. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado também para isso, sabe? Sim. É muito importante orar, é muito importante buscar, mas quando for necessário buscar a ajuda de um profissional, vai em busca dele, com certeza. Eu costumo dizer que assim a gente tem que aprender a separar o físico do espiritual, né? Porque Com certeza. tem o espiritual, ele, na verdade, os dois andam juntos, mas tem coisa que é física e o que é físico é tratado com o físico. Então você tem que ir no terapeuta. Então Deus ele não está absorvendo nem os médicos, nem os terapeutas, não. Pelo contrário, ele está capacitando para que eles venham entender mais ainda desse processo para nos auxiliar. Então você chega aí no terapeuta, você chega aí no psicólogo, no médico, você está precisando e você consegue resolver. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, que não tem muito a ver com ansiedade, mas foi algo que criou em mim uma ansiedade. Eu sentia uma dor muito grande de vesícula e eu passava muito mal, aquilo me deixava angustiada, ansiosa, e eu precisava fazer uma cirurgia. Aí alguém foi e falou comigo, você acredita em milagre? Deus vai fazer um milagre. Aí, durante as minhas orações, o Senhor falou bem assim, olha, eu faço milagre, mas nesse caso, você vai ter que ir ao médico durante as É, orações. Aí eu até brinquei, né? Eu falei, claro, Deus falou comigo que eu preciso ir ao médico. E quando eu cheguei lá, o Senhor ele me mostrou completamente assim que eu ia passar pelaquela cirurgia, eu não ia sentir nada. Eu estou bem, graças a Deus, mas eu precisei ir ao médico. Deus estava comigo o tempo inteiro? Estava, mas foi necessário que tivesse algo físico que acontecesse, que eu passasse pela cirurgia. Então, assim, não é que ele não detém todo o poder, mas é que ele realmente foi o que o Bruno falou, ele coloca pessoas para que venham nos ajudar. Então, você está colocando pessoas para te ajudar, para ajudar vocês, então vão, gente. Olha, psicólogos, não é para doido, já vou avisando logo, porque falaram isso no começo. Não é. Os terapeutas vieram para nos auxiliar. O trabalho que a gente está fazendo com as mulheres é para isso. E eu vou aproveitar e vou fazer um convite, tá? Para o pessoal que está aí. Se tiver homem aí, eu vou falar para vocês que não vai ser para vocês dessa vez, é para as mulheres. Vocês podem estar convidando outras também. No dia 19 de setembro, nós vamos fazer um trabalho que chama Mulheres Provadas, que vai ser um dia inteiro com palestra para as mulheres, sobre terapia para as mulheres, tudo que tem a ver com a identidade feminina, tudo que tem a ver com o universo feminino. Então, as mulheres estão convidadas para o dia 19 de setembro, sabe? Vai ser um trabalho bem diferenciado, e inclusive o Bruno está convidado para esse projeto, ele já está sabendo, porque assim, a nossa intenção é que vocês saibam muito mais sobre vocês. Aí umas me perguntaram, vai falar sobre sexualidade feminina? Vai falar sobre a sexualidade feminina. O que nós queremos é que vocês entendam que vocês têm que ser edificadoras. Olha só, quando nós somos edificadoras, os nossos esposos, eles ficam felizes, gente. Imagina. A esposa de Bruno vai deixar ele super feliz se ela é uma edificadora. Ela com vai saber certeza. como tratá-lo. Então, é o que a gente quer, isso, é que nós sejamos as mulheres sábias. Então, para isso, nós não vamos deixar de ser as mulheres tarefeiras, né? Por isso, nós convidamos o Bruno. Se vocês tiverem alguma pergunta agora, a gente tem apenas 5 minutinhos para terminar a nossa live. Olha aqui, Vanessa Marques está falando, terapia é vida, ela ama. Amém. Olha aí o psicólogo, olha, glória a Deus. Então, assim, se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, que o Bruno está aqui para poder estar respondendo. Vocês podem colocar. Nós temos 5 minutos para terminar nossa live. Essa é a hora, ok? Então, vamos lá, viu? E aí, vamos contando a contagem regressiva. O Instagram cai com 1 hora. É rápido. É por isso mesmo que eu estou falando, é contagem regressiva. É o tempinho que vocês Evolução. têm para fazer uma perguntinha, porque o Instagram daqui a pouco, ó, pã, acabou. Mas, de qualquer forma, outra coisa, não deixe de colocar o e-mail de vocês se vocês quiserem o e-book, tá?
Pode ficar tranquilo, nosso parceiro Bruno também está com a contribuição lá no e-book, muito bacana. E o nosso curso Mulheres Conectadas para o Sucesso, ele também tem uma contribuição lá. Pode entrar lá no nosso e-book, também tem a propaganda do curso. Se você quiser estar ligada nesse empoderamento, então você vai ver como que é legal e esse trabalho está sendo muito edificante. São 10 aulas. Quem está fazendo as aulas aí, acredito que deve estar conectado também. A Priscila, a Dani, a Vanessa, a Renata, a Elisângela. Quem está fazendo as aulas aí? E aí, Brunão? Não é uma pergunta. Não, Deixa eu ver aqui. então tá time Deixa eu 2. ver. Daqui a pouco vai cair. Marli entrou, ela de Jequitaí. Mônica Vilas Boas, Mônica fonoaudióloga, minha amiga. Nossa conterrânea. Diz que nós brilhamos, Bruno. Glória a Deus, é o brilho do Espírito Santo. Bacana. Obrigado. Mônica, aproveita aí, Mônica, para você participar da próxima, para a gente falar sobre oratória. Vamos falar sobre essa questão da fala para as mulheres. Vamos fazer um negócio bacana. Olha só. E a gente já está terminando. Marli, você tem alguma pergunta, se você ainda está conectada, porque você ficou o dia inteiro hoje no meu pé querendo participar dessa live. A turma de Jequitaí, a turma de Itacambira está entrando em contato comigo aqui pelo MSN e está falando assim, vocês têm como enviar a live? Eu não sei muito. Tem como, Bruno, a gente enviar depois para esse pessoal? Eu vou deixar ela salva no meu Instagram, eu vou te marcar. Aí quem quiser compartilhar com alguém, é só ir no aviãozinho que está debaixo da live e mandar para quem ela quiser, que aí a pessoa consegue assistir. Ótimo. Olha lá, vamos sim. Olha lá, ela já está falando que vai. Então a gente vai poder fazer isso. Sim. Então, o pessoal que quiser assistir novamente, entra no meu Instagram. Quem não segue, é só seguir lá. E aí a live vai ficar salva lá. E aí é só compartilhar para quem quiser assistir ela depois. Tá Tem bom? só uma perguntinha aqui. O esporte ajuda na luta contra a ansiedade? Ajuda, com certeza. Esporte, qualquer prática de atividade física contribui para o bom funcionamento cerebral. Olha só, uma caminhada, por exemplo, regula batimento cardíaco, pressão sanguínea, circulação sanguínea, evita doenças físicas e aumenta a produção de neurotransmissor. Vai regular o sono e vai manter seu cérebro funcionando muito bem. Então, mais que ajuda. Por isso que toda vez que você vai no profissional da área da saúde, ele te fala, faz uma caminhada, faz um exercício físico, porque ajuda todo o bom funcionamento do corpo. Tá vendo, galera? Vamos fazer exercício físico, viu? Não é só de garfada, não. Vamos fazer de verdade. Então, gente, eu sei que não tem mais perguntas. Se tiver, vocês podem colocar lá abaixo e aí depois a gente vai estar entrando em contato com vocês. Eu tô vendo que alguém já colocou o e-mail aqui. Nós vamos encaminhar o e-book para vocês, sim. Pode ficar tranquilos, tá? Lá no e-book, no finalzinho dele, vai ter falando sobre o curso e sobre a imersão, onde que vai ser, tá? Onde que nós vamos trabalhar essa imersão, que vai ser o nosso próximo trabalho. E aí nós estaremos lá na imersão e vocês também, eu creio que vocês vão participar. Então, eu vou colocar todos que tiverem querendo o e-book, pode colocar o e-mail que a gente vai estar encaminhando e nós vamos compartilhar essa live para todo mundo, ok? Tem uma moça aqui de Luanda de novo falando comigo, manda para mim. É que lá o horário é diferente, né, Bruno? Lá é 4 horas de diferença. Ela tá aqui, tá tarde, manda para mim. A gente vai encaminhar, pode deixar. Então tá bom, gente. Bruno, um abraço, muito obrigado, viu? Você, assim, foi show, muito obrigado. Eu acredito, assim, que esse trabalho que você tem feito, de estar fazendo essas lives, está sendo maravilhoso. Inclusive, eu estou compartilhando todas. E estou colocando na área de Mulheres Conectadas para o Sucesso. Lá nós temos um grupo de Facebook, a gente está colocando lá, o pessoal está assistindo. E eu acredito, assim, que Deus tem te abençoado muito nesse trabalho e isso é muito importante. Quando a gente tem um profissional dedicado e consegue entender sobre esses 2 princípios, tanto cristão quanto o princípio profissional, sem estar misturando as coisas e ao mesmo tempo sabendo edificar a vida de pessoas. Entendeu? Isso é muito bom. E eu acredito
que Deus tem te honrado através desse trabalho. Muito obrigada. E até uma próxima. Coloca aí, gente, se vocês vão querer ele de novo, viu? Que eu acredito que sim. Tchau, fica com Deus. Graça e paz. Fica com Deus, um abraço para todo mundo. Quem quiser acompanhar a live de segunda a sexta, ao meio-dia, falando sobre saúde mental, tá bom? E compartilha aí para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e deixem de sofrer sozinhas. Aprenda a sofrer com outras pessoas para solucionar seus problemas e viver em paz, viver feliz. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.